primeiro dia de agosto marca o fim do recesso parlamentar em Brasília, com deputados e senadores diante de uma agenda lotada de votações e comissões. E a pauta econômica é a menina dos olhos do governo. A Câmara precisa votar novamente o novo arcabouço fiscal, que foi modificado pelo Senado. A reforma tributária, aprovada pelos deputados no começo do mês passado, agora será analisada pelos senadores. Conhecendo o Senado como eu conheço, que o Senado vai utilizar de todos os prazos regimentais e é importante que se faça isso. Então vai para a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer várias audiências públicas, vai ouvir os prefeitos de capitais, prefeitos de interior, vai ouvir os ministérios, a sociedade civil, os órgãos dos seus setores e fazer, obviamente, os ajustes que se façam necessários. A pressão ainda para que os congressistas analisem temas como o projeto de lei das fake news, que está parado há 3 anos, e o marco temporal das terras indígenas, aprovado pelos deputados em maio. Além disso, CPIs como a dos atos golpistas de 8 de janeiro e do MST entram em suas retas finais. O Ao Ponto de hoje traz o cenário de um semestre que promete ser movimentado no Congresso. E nossa convidada, a repórter Camila Turtelli, da sucursal de Brasília, nos ajuda a entender o que está em jogo e conta quantas andam as complexas conversas entre o governo e o Centrão. Eu sou o Felipe Barini, o Ao Ponto de 1º de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente! Camila Turtelli, bem-vinda aqui de volta. Confesso que eu estava com um pouco de saudade de fazer pauta de congresso durante esse recesso. E agora a gente vai ter bastante oportunidade para falar sobre isso nos próximos meses. Esse semestre vai ser cheio, a gente vai entrar em detalhes sobre as pautas ao longo do episódio, mas faz um resuminho para a gente começar essa conversa aqui, que tem alguns destaques, se é que a gente pode chamar assim, nesse próximo semestre legislativo. Oi, Felipe, tudo bem? Meio estranho essa sua saudade, mas tudo bem, vamos lá. Acredito que vai ser um semestre bastante movimentado aí, né? E assim, de uma forma resumida, aqui que a gente pode destacar. A gente tem a volta das comissões parlamentares de inquérito, lembrando que tem a mista, que é sobre o 8 de janeiro, que já tem depoimento marcado para essa terça-feira. Aí só da Câmara a gente tem mais 4 CPIs que também retomam os trabalhos nessa semana, que tem a das Americanas, a das apostas esportivas, aquela das criptomoedas e do MST, além de mais uma CPI que é só no Senado, que é a CPI das ONGs. Fora isso, a gente tem uma grande expectativa sobre a pauta econômica, né? Puxada aí só para citar que é a reforma tributária, que já foi aprovada na Câmara e está agora no Senado, e devem ainda ter outros temas importantes por aí, como, só para citar a retomada da discussão sobre o PL das fake news. Então, assim, tem bastante coisa que pode ser pautada nesse semestre, que pode ter debate, discussão, e ser aprovado ou não, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Vou começar aqui pelas pautas econômicas, que são a prioridade do governo hoje, e a primeira delas é o arcabouço fiscal, que já foi aprovado na Câmara, foi modificado e aprovado no Senado e agora está de volta à Câmara. As alterações feitas pelo relator Omar Aziz no Senado podem travar a aprovação final e tão desejada pelo Planalto na Câmara dos Deputados? O relator da Câmara, que é o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele vai naturalmente defender o relatório dele, né? Que é o relatório dele? Sem as mudanças que foram feitas pelo senador Omar Aziz. Porém, ele quer ouvir também o colégio de líderes da Câmara para tomar uma decisão sobre o que ele vai apresentar no plenário. E assim, o que a gente tem que avaliar? Que isso vai acontecer em um cenário político novo, diferente do que estava no semestre passado. O partido do Cajado, que é o progressista, ele já está com um pezinho no governo Lula, né? Ele está negociando para ter um ministério. Isso vai dar uma azeitada nessas negociações, né? A Câmara vai supostamente estar mais governista do que no semestre passado. Então, assim, não teve ainda uma reunião entre os líderes da Câmara
e o presidente da casa, Arthur Lira, para tratar sobre essa pauta, isso depois do fim do recesso. E essa reunião pode estar acontecendo agora ou vai acontecer o quanto antes, já que a votação do arcabouço é uma prioridade. Então, assim, a gente tem que ver como que essas mudanças vão transitar ali nesse novo cenário político. Na pauta econômica, tem a reforma tributária que você mencionou. Ela foi aprovada na Câmara no começo do mês. A nossa colega Vitória Bel até contou no Globo ontem que a expectativa é de que haja alterações no texto no Senado, e essas mudanças poderiam até ser um pouco mais simpáticas ao que deseja o Palácio do Planalto. A discussão vai começar de verdade sobre a reforma tributária no Senado nessa semana, né? O primeiro passo é a formalização do relator, que vai ser o senador Eduardo Braga, do MDB. Ele já estava atuando dessa forma, né? Já estava ali assumindo um papel de relator, mas ainda não de forma oficial. Então, o primeiro passo é isso, formalizar o Braga como relator. Como a Vitória mostrou, né, ao menos 3 pontos da reforma podem ser alterados no Senado. Um deles são os critérios para a formação do Conselho Federativo, que é uma disputa regional. E só para explicar um pouquinho o que é isso, né? A Câmara, ela deu mais poder de decisão aos estados mais populosos, o que favorece Sul e Sudeste. Mas os senadores querem mudar essas regras para que os pesos fiquem mais iguais ali entre todos os estados da federação. Que é engraçado, que é justamente como é a formação da Câmara e do Senado, né? E o que esse colegiado faz? É ele quem vai gerir a distribuição entre os estados e municípios do futuro IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, assim, é algo bem importante que vai ter uma discussão, é uma disputa de poder, é uma disputa que vai novamente envolver governadores, vai envolver o governo. Outro ponto que deve ter uma alteração é sobre a divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. E também aquele prazo de transição de 50 anos entre a atual cobrança do imposto na origem e no futuro, onde o consumidor compra. O governo, né, isso está sendo até verbalizado aí pelo ministro, que ainda alterar alguns pontos que foram aprovados pela Câmara, como, por exemplo, eles querem reduzir uma lista de setores que vão ter a alíquota do IVA, que é outro imposto, né, o imposto sobre valor agregado, zerada ou reduzida em 60%. Esse é um ponto que o governo quer alterar. Mas ainda isso daí não tem como a gente falar que está precificado, que isso daí está certo. Vai ser preciso ainda debate, reunião, encontro para resolver isso. E assim, só para lembrar, né, que qualquer alteração que o Senado fizer no texto agora faz com que a PEC volte de novo para a Câmara para nova votação. Isso pode atrasar, pode embolar um pouco mais aí a promulgação da PEC que o governo e o Congresso querem tanto, né? Saindo um pouco agora do lado econômico, você mencionou alguns embates que devem ocorrer sobre a reforma tributária e também podemos esperar alguns embates em outras pautas de grande interesse do governo, a começar pelo Marco Temporal das Terras Indígenas, que foi aprovado pela Câmara em maio, em meio a muitas críticas de integrantes até do governo, da sociedade civil e de movimentos indígenas. Agora está no Senado. Tem alguma previsão para esse texto entrar na pauta? O mais importante é o Planalto espera um desfecho um pouco mais positivo pelo ponto de vista do Planalto para essa votação? Quando o texto chegou no Senado, ele chegou debaixo de muita polêmica, como você falou, né? Ele é realmente bastante polêmico, né? O presidente do Senado, quando ele recebeu o senador Rodrigo Pacheco, ele deu todos os sinais, falou sobre isso, que ele iria, com toda a calma do mundo, analisar essa proposta. O que significa? Ele ia fazer com que o texto passasse por todas as comissões possíveis e necessárias para ampliar esse debate, que é um debate que já vem de muito tempo, né? Está, inclusive, sendo debatido no Supremo também. Então, assim, a matéria ela foi aprovada na Câmara no final de maio.
e está agora, nesse momento, ela está na Comissão de Agricultura do Senado, está com a relatoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos, que foi candidata à presidência da República, né? E depois que o texto passar por essa Comissão de Agricultura, ele precisa ainda passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ do Senado. A senadora Soraya, ela tem conversado com o governo sobre a proposta e ela tem dito que ela quer votar pelo menos na Comissão de Agricultura ainda em agosto. Hoje eu tive uma reunião com o ministro Carlos Fávaro justamente para entender como está a articulação do governo federal. Nós temos também o Poder Judiciário que está deliberando sobre isso. Portanto, a situação está nos exigindo um trabalho conjunto. Nós temos uma situação de insatisfação de todas as partes, dos indígenas, dos produtores rurais, uma dificuldade muito grande em entrar num consenso. Então, entendo que precisamos trabalhar juntos para atingirmos o objetivo, que é satisfazer todas as partes envolvidas. E para isso eu não vou poupar esforços. Agora, ainda é difícil saber quando de fato que ele vai chegar ao plenário do Senado, né, que é a fase final ali da tramitação de um texto no Senado. O que a gente sabe é que a pressão da bancada ruralista, que é, sim, uma das principais forças do Congresso, é muito grande para que esse texto seja aprovado. Agora, o desfecho ainda a gente não consegue prever, a gente tem que esperar um pouquinho mais o avanço dessas discussões. Tem uma outra bancada que também exerce muita pressão no Congresso, que é a bancada da bala. E eles abriram uma ofensiva contra o decreto do governo no mês passado que regulou o acesso a armas de fogo, especialmente de grosso calibre. E eles disseram que vão colocar pelo menos 4 projetos em análise para derrubar pelo menos parte do Congresso. A questão armamentista pode incomodar o Planalto? Essa questão era uma bandeira muito armamentista, né? Foi uma das principais bandeiras do governo passado, do Jair Bolsonaro, em um cenário que a bancada da bala tinha bastante força no Congresso, né? Isso está um pouquinho diferente agora no governo Lula, principalmente por isso que eu falei um pouco antes, né? Que essa aproximação do governo com os partidos de centro, onde está a grande parte da bancada da bala. Então, assim, a chance de derrubar completamente o decreto do desarmamento é pouca, porque é difícil eles terem votos suficientes para conseguir mudar isso dessa forma tão radical. Existe uma possibilidade da bancada conseguir algum tipo de flexibilização, porque você pode derrubar só partes do decreto, né? Dá para fragmentar isso daí. Então, assim, por exemplo, né, tem o líder da bancada na Câmara, que é o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Ele apresentou uma proposta para que as pistolas de 9mm sejam novamente acessíveis à população. Isso seria aí um meio termo e derruba só 2 artigos do decreto do governo. Não sei também nesse momento te dizer se ele teria votos para conseguir isso, mesmo porque a gente tem que esperar, Felipe. Eu acho que depois que o governo consolidar essas novas negociações dele, para ver como que vai ser o novo placar do governo. E daí tem uma outra questão também, que é o governo acenando com outras propostas, como, por exemplo, a lei orgânica da Polícia Militar, para dialogar com a bancada da bala e tentar minimizar atritos, tentar uma aproximação. Essa lei aí da PM, que cria normas gerais para a corporação, por exemplo, ela tem um consenso dentro do governo, e é um aceno do governo Lula para essa bancada aí, para tentar uma aproximação e reduzir um pouquinho a radicalização, ter menos embates. De maio para cá, nós seguimos no debate, aperfeiçoando o texto, ouvindo lideranças e trouxemos alguns ajustes no texto. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, há 3 semanas atrás, no evento em Portugal, antecipou que no segundo semestre ele pretende votar essa matéria no plenário. Nós já temos um requerimento de urgência, então o que nós temos que fazer agora é consolidar no Colégio de Líderes
o texto que nós temos aperfeiçoado de maio para cá. A minha expectativa é que logo após o retorno, daqui a 1 ou 2 semanas, nós possamos reunir com líderes, com o presidente Arthur Lira e definir o calendário de votação. Agora, Camila, na semana passada, o deputado Orlando Silva, relator da PL das fake news, que também é um tema bem quente aí em Brasília, ele disse no evento E Agora Brasil, promovido pelo Globo e pelo Valor Econômico, que está na hora do projeto, que foi aprovado no Senado há 3 anos, ser pautado pela Câmara. Nesse momento, dá para dizer se tem alguma disposição de colocar o texto para votar a curto prazo? Como o relator Orlando Silva e também o ministro da Justiça, o Flávio Dino, falaram nesse mesmo evento, tem uma perspectiva do projeto ser aprovado até o final do ano. Mas é isso eles falando, né? Assim, a gente sabe mas que intenção, tem, é quase sim, uma intenção, né? Mas intenção. A gente sabe que tem uma vontade dentro da Câmara da discussão ser retomada, já agora no começo do mês, e a possibilidade de ter um novo relatório com novas sugestões, com novas alterações apresentadas pelo deputado Orlando Silva. Só para lembrar, o texto, né, ele chegou quase a ser votado, mas ainda teve uma resistência forte ali, um lobby forte, ele saiu da pauta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, adiou ontem a votação do projeto de lei das fake news. Ele atendeu a um pedido do relator da proposta, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Busca aí maior consenso sobre o texto. A proposta já tramita 3 anos já no Congresso Nacional e ela cria regras para provedores de internet com mais de 10 milhões de usuários por mês. E esse projeto, entre outros pontos, determina que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação e também dos algoritmos e prevê a responsabilidade solidária dos provedores pelos conteúdos em que a distribuição tenha sido impulsionada por pagamento. Vamos esperar aí a primeira reunião entre o Arthur Lira e os líderes para ver se ele vai de fato entrar na discussão do semestre ou não. Camila, nesse episódio, você mencionou em vários momentos o novo contexto de contagem de votos do governo ligado a essa relação com o Centrão, que ainda está sendo definida. Tem uma expectativa para uma reforma ministerial, com alguns nomes do Centrão fazendo parte da esplanada dos ministérios, mas a gente ainda não tem muita ideia de quão extensa vai ser essa reforma, né? Nos bastidores do governo e do Congresso é tratado como certo, né? A entrada do PP, do Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, e do Republicanos, que é o partido presidido pelo Marcos Pereira, no primeiro escalão do governo. O que não está certo, que tem muita especulação, que cada um fala de um lado, é quais ministérios cada um desses partidos vai ter e quando de fato isso vai acontecer. Né, o Lula tem agenda fora, externa agora, então dificilmente não, isso não acontece com o Lula não estando no Brasil, então a gente provavelmente vai ter que esperar o Lula cumprir essas agendas que ele tem fora de Brasília, né, esses próximos dias. O que é dado como certo são os nomes que foram escolhidos por esses partidos para ocuparem essas cadeiras no primeiro escalão, sejam lá elas quais forem, que é pelo Progressistas, o deputado André Fufuca, que é líder da bancada na Câmara, é muito próximo do Arthur Lira, desde sempre está ali do lado do Arthur Lira, e do lado do Republicanos, que é o deputado Silvio Costa Filho. E assim, é óbvio que isso com certeza vai ajudar o governo a ter mais votos, vai ajudar o governo na chamada governabilidade, né, que é a capacidade que o governo tem de conseguir avançar com as suas propostas, com os seus projetos dentro do Congresso. Sem governabilidade, sem aprovar projetos, sem ter voto suficiente, o governo não anda, né? É muito complicado. Então, assim, o Progressistas, ele tem hoje 49 deputados na Câmara e o Republicanos 41. E é claro que não é um pacote fechado. Não dá pra gente falar assim, olha, vão ter
com certeza, em todos os projetos agora, 49 votos do PP e 41 votos do Republicanos. Não é assim. Dentro das duas bancadas, tem deputados que estão mais à direita. Por outro lado, também tem aqueles que já votavam com o governo antes. Então, não é uma matemática pura. Existe a ferramenta do fechamento de questão dentro da Câmara dos Deputados. O que é isso? O partido orienta toda a votação. Fala, a orientação do partido é sim ou não. E alguns partidos têm uma política mais radical sobre quando o parlamentar é infiel, né? Nós voltar lá atrás, na reforma da Previdência, quando a deputada Tabata, votou a favor da reforma da Previdência e o PDT tinha orientado contra, e causou toda aquela briga. É uma regra que existe, mas ela é bastante flexível, depende muito do partido, depende muito da pauta. De toda forma, essa reforma é boa, sim, para a governabilidade do Lula. Lembrando que o governo já tem a participação de outros partidos de centro, como o MDB, o PSD e a União. Aí fica praticamente faltando só o PL, mas é óbvio que isso não vai acontecer. O PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Camila, saindo um pouco das votações, vamos entrar nas CPIs. Eu separei aqui duas de destaque que a gente está falando mais, até renderam alguns episódios aqui no Ao Ponto, a começar pela do MST, que ela serviu bastante de palco para embates acalorados, gente expulsa da sala de reuniões, muitos vídeos e cortes no YouTube, mas na prática não produziu muita coisa. Essa deve ser a tônica dessa reta final de trabalhos? Acho que assim, para todas as CPIs no Congresso, o segundo semestre é para ser supostamente mais produtivo e chegar mais ao ponto. Mas isso eu estou falando por quê? Porque as comissões elas já iniciaram os debates, já votaram os requerimentos, que são os pedidos de documentos, e estão agora com as bolsinhas cheias de documentos sigilosos, né? Isso deveria dar um subsídio para uma discussão mais qualificada, para um avanço das investigações. Então, assim, não é para o segundo semestre ser como foi o primeiro semestre. É para a gente ter uma discussão mais qualificada, supostamente, né? A CPI do MST, ela retoma os trabalhos na terça-feira, tem aí marcado para ouvir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o G. Dias, mas ele também ganhou o direito de poder ficar calado. Ao mesmo tempo, o presidente dessa CPI, que é o deputado Coronel Zucco, já disse que quer prorrogar o prazo da CPI por 2 meses, ela deveria acabar no final de setembro, ele está querendo já jogar mais para 2 meses para frente, e a gente tem agora essas novas movimentações do MST, né, que está gerando uma nova onda de críticas, e isso daí com certeza vai mexer, e eu acho que vai elevar a temperatura de novo desse colegiado. Tem uma outra CPI que também foi quente no primeiro semestre e também foi acusada de andar muito devagar, que foi a dos atos golpistas, especialmente no que diz respeito à lentidão na convocação de depoimentos e de pedidos de informações, como as relacionadas à quebra de sigilo. A expectativa é que eles também acelerem um pouco nessa reta final? Os deputados e os senadores estão cheios aí, lotados de documentos sigilosos que foram pedidos no final do primeiro semestre. E são documentos que estão aí revelando, trazendo coisas novas, né, e que devem ser investigadas, como, por exemplo, o Globo deu uma matéria aí, foi um furo do Eduardo, as movimentações atípicas mostradas nos relatórios da COAF do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid. Então, assim, isso deve dar um novo ritmo para a CPI do 8 de janeiro, deve fazer avançar essas investigações. Tem outros COAFs que já chegaram para a CPI, que é do ex-diretor da PRF, que é o Silvinei.
Eles pediram também, já receberam, já está lá na sala cofre deles, as movimentações financeiras do George Washington, que é o investigado sobre a bomba no aeroporto de Brasília. Então, assim, eles estão já com bastante lição de casa para chegar agora, nessa volta dos trabalhos, com bastante subsídio para avançar nessas discussões e tentar alguma coisa nova, né? Porque já muito foi falado sobre o 8 de janeiro, né? Pela PF, pela CPI que correu aqui no Distrito Federal. E a CPMI volta, então, também. Já tem oitiva marcada para essa semana. E eu acho que o pessoal aí vai chegar das férias animado. Agora, Camila, como a gente sempre faz, a gente guarda uma pergunta muito fácil para os nossos convidados aqui no Ao Ponto para o final. Tem algum tipo de consenso sobre a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque em junho a relatora, a senadora Elisiane Gama, disse que ele só seria chamado se houvesse necessidade. Consenso não tem, claramente que não tem, mesmo porque a CPMI ela é bastante dividida entre oposição e governistas, mas tem algumas coisas que estão levando para fomentar essa convocação, como foram também os documentos que revelaram o PIX, né, o PIX milionário aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu. Ele até fez piada com isso, né? No fim de semana. Esses documentos aí do Mauro Cid também. Acho difícil a base governista conseguir se explicar ao final dessa CPMI se não insistir na convocação do ex-presidente. Ou seja, nesse caso, literalmente, nós vamos aguardar os próximos episódios, que eles serão muitos nesses próximos meses. E Camila, muito bom tê-la de volta aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para você e uma ótima semana. Obrigada pelo convite. Boa semana. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Neste episódio, nós usamos material da TV Senado e a edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais!